Pois é, tem uma outra informação, porque o indicado como ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou nesta quinta-feira que o governo do presidente eleito Lula vai abandonar o processo de privatização do Porto de Santos. Segundo ele, a autoridade portuária vai continuar estatal. Especialistas criticaram o anúncio de França e advertiram que a medida, avaliada por eles como contrassenso e lamentável, pode dificultar a expansão da economia nacional. José Maria Trindade, esses especialistas falam em contrassenso e também é importante lembrar para nossa audiência, coincidência ou não, o reduto eleitoral de Márcio França é justamente a Baixada Santista. Márcio França foi prefeito de São Vicente, município vizinho a Santos. Queria te ouvir, Zé. Pois é, essa história de privatização é um dos mais característicos pontos de que as pessoas ouviram a campanha, só ver a campanha eleitoral. Lula chegou a falar em reestatizar o sistema Eletrobras. Olha que absurdo, né? Nem sei como isso é possível, reestatizar o sistema Eletrobras. Então, se isso foi discutido na campanha, se houve promessa, o contrassenso seria hoje o futuro ministro dizer, olha, é o seguinte, nós vamos privatizar o porto. Aí sim, seria contrassenso. E cai exatamente naquilo que o Paulo citou aqui do professor Olavo de Carvalho, quando ele diz que as pessoas não acreditam no que fala a esquerda e o que foi discutido durante a campanha eleitoral. Isso não tem dúvida, não me surpreende. É assim, foi assim, ele foi eleito assim, né? Eu dizia antes, olha, o presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente. Por quê? Durante a campanha, ele falou, olha, eu vou liberar armas, é preciso seguir a Constituição. A Constituição dá o direito de defesa. E ninguém faz a defesa com unhas, como gato. Faz a defesa com armas. Se os bandidos estão armados, né, o cidadão de bem também tem que estar armado. E vários pontos que o presidente falou durante a campanha, vamos tirar o estado da cacunda do empresário e tal. E ele cumpriu, eu disse, foi irritantemente coerente. Durante todo o governo ele foi cumprindo o que ele prometeu. No caso do ex-presidente Lula, eu acho que as pessoas acharam que ele estava falando por falar. E até agora ele está sendo coerente com o que prometeu, né? Essa a ideia. Você acha que Lula vai privatizar a Petrobras e deixar de indicar diretores, chefes de não sei o quê? Gente, aquilo ali é uma mina. A Petrobras muita gente se preocupa com a presidência, que eu canso de falar aqui. É o melhor emprego do Brasil, melhor até do que do presidente da República. O presidente da Petrobras tem salário até de 1 milhão, dependendo do mês. Tem aviões transcontinental para ir para onde quiser, sem dar explicações a ninguém. Cartão de crédito limitado. Eu nunca vi a matéria, o presidente da Petrobras gastou tanto no cartão de crédito, né? Então é um emprego bom, melhor do que de o presidente da Petrobras. Só que existem as diretorias, existem as chefias, gerências. É muito caro. Vai privatizar um negócio desse? De jeito nenhum, né? E da mesma forma, os portos, é preciso ficar no controle. Precisa fazer a lojinha funcionar. Essa é a realidade. Agora, sobre o mérito, fica muito evidente, eu não sei se o Paulo concorda comigo, mas houve um momento em que só o Estado tinha capital para fazer grandes empresas, como a Petrobras, como os Minas, Vale do Rio Doce, Rede Ferroviária Federal e várias outras, tantas outras. Era aquele momento, e o Brasil se desenvolveu, né? E a infraestrutura foi criada em cima disso. Mas o mundo mudou e há muito tempo, não é de 4 anos para trás, não, é de décadas. Não cabe mais o Estado ficar... O Estado tinha frigorífico. Eu cobri, eu trabalhava em Minas Gerais tinha frigorífico, tinha banco, Estado ter banco, tinha banco e tinha agência de turismo, hotéis lá em Araxá, nas estâncias, o Estado tinha hotel. Então, assim, ninguém sabe exatamente, mas ontem disse aqui o Saxida, de 240 estatais, né? E o governo fechou algumas tem que fechar, nem privatizar, ninguém quer comprar,
né? Mas não há absolutamente a necessidade de gastar o dinheiro público com essas estatais que podem andar sozinhas. Quem não for privatizável é fechar a porta. Isso quanto ao mérito, né? Quanto à política, eu tenho aqui o dever de dizer, senhores, que não haverá mais privatização nem de Correios, nem de Banco do Brasil, nem de nada. Pois é, Paulo Figueiredo, por qual razão a gestão petista entende que é estratégico manter o Porto de Santos sob suas asas, enquanto um governo liberal defende a privatização de um porto importante como o de Santos? Porque se privatizar o Porto de Santos, eles não podem mais roubar e fazer corrupção no dinheiro do Porto de Santos. Pelo mesmo motivo que eles não podem mais saquear a Eletrobras igual eles fizeram no governo anterior. A resposta é essa, só essa. Quanto mais estatal eles tiverem, mais estatal eles conseguem roubar. Foi isso que eles fizeram? Ou também não existiu? Hoje estava a notícia de empresa devolvendo mais dinheiro para os cofres. Ou não aconteceu? Porque eu sei que tornaram nulos os julgamentos do Lula. Eu sei. Inclusive não posso chamar ele aqui de ex-presidiário, nem de corrupto, nem de nada disso. Mas dizer que roubaram durante a gestão do PT, né, eu acho que pode falar. Então é isso, a resposta é essa. Hoje em dia não tem mais justificativa para se ter empresa estatal. Nenhuma. Aí entra uma discussão interessante, uma coisa que eu acho que a gente pode um dia ter aqui essa discussão de se foi uma boa ideia os militares promoveram a industrialização do Brasil, porque não havia capital suficiente no setor privado, acúmulo de capital suficiente no setor privado para desenvolver o país naquela velocidade. Tem um monte de discussão da doutrina econômica, se a alocação de capital foi a mais eficiente. Talvez não tenha sido a mais eficiente, mas foi a mais rápida para desenvolver o país rapidamente. Em 20 anos o país deu um salto de desenvolvimento que outros países demoraram muito mais para fazer. Eu particularmente não gosto muito da ideia, não. Eu prefiro a alocação do livre mercado. Mas isso é uma discussão teórica histórica, né? A rigor, você nem tem um problema de uma empresa estatal se ela for bem gerida. Os militares geriram, em geral, muito bem as suas empresas. Por quê? Porque, em geral, você tinha pessoas, se não tivesse aqui ele ia discordar de mim, você tinha pessoas com vergonha na cara, que queriam o melhor para o país, generais, coronéis, almirantes, brigadeiros, gerenciando empresas estatais, em geral, claro que houve problemas, que queriam o melhor para o país, né? Agora, no último governo Bolsonaro, nesse governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. Mudou o propósito das empresas, porque qual era o propósito de uma empresa estatal no governo do PT? O propósito era quais são os contratos que a gente pode fechar para a gente poder roubar mais. Era esse o governo PT. Aí o Bolsonaro botou, acabou esse negócio. Bota pessoas técnicas, capazes, que não tem que ficar financiando a campanha de todo mundo, que foi o que a Lava Jato, Petrolão foi, né? Financiamento da campanha de todo mundo e obviamente enriquecimento pessoal de muita gente no meio desse processo. Eles botaram pessoas que tocaram a empresa com um bom propósito e a empresa passou a dar lucro. Tá aí, não estou mentindo. Recorde de lucros de todas as estatais, só que você falou aqui ontem. Então, em tese, não é esse o problema. Qual o problema? O problema é que os incentivos não são bons. E aí troca o governo, se entrar esse governo aí, e aí a gente volta para o esquema da sacanagem que estava no governo anterior. Então não é uma questão tanto de doutrina econômica, às vezes nós economistas gostamos de ficar discutindo, às vezes é uma questão de análise prática. Ou um cara tem propósito nas estatais de roubar e o outro cara vai dar errado. Se o outro tiver o propósito de fazer as estatais funcionarem minimamente melhor, elas tendem a dar mais certo. Mas aí também já não dá para roubar, então é essa a discussão do país.